Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação do primeiro grande grupo de questões acerca do nosso grande projeto Lei 8.112 esquematizada. Toda atenção, porque qual é o grande objetivo desse projeto? Estabelecer para você a retenção do conteúdo programático. E você só consegue reter o conteúdo programático se você tem uma metodologia. O método AV4.4, ele foi fundado por mim justamente com esse objetivo. Afinal de contas, AV4.4 tem um porquê. AV é do professor Alan Vinícius, 4.4, porque são 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Para cada um desses pilares, eu tenho desdobramentos importantes. Então, planejamento e organização de estudos, se você ainda não observou os desdobramentos desses dois pilares, você pode visualizar no próprio site do professor Alan, ou seja, no meu site, você pode visualizar no meu canal do Telegram, bem como nas diversas temporadas que faço, explicando tintim por tintim como funciona a plataforma do método AV4.4. Aqui, neste momento e neste projeto, o objetivo do método AV4.4 está relacionado ao terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente. Ou seja, o que eu quero com este projeto? Lhe mostrar o quanto é possível você reter o conteúdo programático sem precisar gerar um processo de decoreba. Até porque a decoreba não é que exista problema de você guardar, de você memorizar. Não tem problema nenhum se você conseguir aplicar no dia da prova. Só que o problema é que existe chance de você esquecer algo. E quando você retém o conteúdo programático sem o decoreba, você também tem um outro benefício. Quando você pega questões práticas, significa que você aprendeu o que está ali. Ou seja, você sabe aplicar o que está ali. Então são esses ensinamentos que o método AV4.4 lhe traz. E nessa linha, por isso eu criei um projeto da Lei 8.112 e eu chamei de esquematizada. Porque para você reter o conteúdo programático, você precisa esquematizá-lo. Só que a gente já fez a aula de teoria, já esquematizou este tópico que a gente está falando aqui, e a aula ela foi ao ar na terça-feira. Sempre assim, as aulas de teoria vão ao ar na terça-feira, as aulas de questões vão ao ar na quinta-feira, tá certo? Estarão sempre disponíveis no meu site. Não esquece disso. Então, se nesse momento você está no YouTube, não se esqueça de 3 tarefas: se inscrever no canal, ativar as notificações para que você saiba sobre as novas aulas, bem como você deve deixar o seu legal, lógico, ao final do vídeo. Se você gostar desse vídeo, certamente você irá gostar, porque ele foi feito com muita qualidade técnica. Além disso, já eu vou lhe passar o endereço do meu site. Para quê? Para que você tenha acesso a um acervo de aulas da Lei 8.112 esquematizada, seguindo os ensinamentos do método AV4.4, bem como um acervo de questões para que você consiga resolver. Alan, como é que eu vou receber essas questões desse grupo 1? Eu vou mandar para você por e-mail. Então, por isso, é extremamente importante que você se inscreva para receber essas aulas, para receber esse PDF, www.profalavinicius.com/método AV-Lei 8.112. Tá certo? Então, você digitando esse endereço, você vai ter que digitar o seu e-mail. E digitando o seu e-mail, você vai confirmar lá na sua caixa de entrada de e-mails, porque senão seu cadastro fica pendente. Depois disso, você vai ter acesso às aulas, e para receber os PDFs atinentes às questões que eu vou resolver aqui, basta você estar atento à sua caixa de e-mails, porque eu vou enviar para lá. Combinado? Então vamos juntos. Olha só. Toda atenção para o seguinte. Olha a questão de número 1. Os agentes administrativos que atuam no âmbito da administração direta e indireta federais são regidos pela Lei 8.112. Nós temos que tomar o seguinte cuidado. O que o método AV4.4 indica, traz de ensinamento quando nós pegamos uma questão? Você vai precisar vislumbrar 2 tipos de comandos: os comandos centrais, e vai ter que vislumbrar os comandos específicos. Tanto os comandos centrais quanto os comandos específicos.
Quando eu raciocino os comandos centrais, você vai observar exatamente 3 aspectos: a disciplina, o tema e o subtema. Neste caso aqui, eu vou dizer que a Lei 8.112 é uma disciplina. Verdadeiramente, ela é um desdobramento do direito administrativo. Mas eu vou chamar ela de disciplina. Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais. O tema, nós estamos falando de agentes públicos, em uma de suas espécies, que são os agentes administrativos. E o subtema, nós estamos falando especificamente da identificação desses agentes, no caso dos agentes administrativos. Então, nós precisamos entender exatamente o seguinte: que na categoria dos agentes administrativos, e agora eu já estou me referindo ao cenário de comandos específicos, a classificação ela está ligada a comandos específicos, nós temos os servidores públicos, nós temos os empregados públicos e nós temos os temporários, que também podem aparecer nas provas como servidores temporários. Algumas bancas colocam a determinação como servidores temporários. Então se liga nisso, tá certo? Servidores públicos possuem lei própria de regência. E no âmbito da União, esta lei é a Lei 8.112 de 1990. É por isso que nós vamos afirmar que os servidores são estatutários. Por que estatutários? Porque possuem lei própria de regência. Já os empregados públicos, não. Eles não possuem uma lei diferente. A lei de regência é a CLT. Por isso, nós vamos afirmar que eles são seletistas. A linha de afirmação é que são seletistas. E os temporários, eles também possuem uma lei que é diferente da CLT, portanto não são seletistas, e estão sujeitos, portanto, a um regime especial de direito administrativo, que nós chamamos de REDA. Ainda nessa perspectiva, os servidores, por exemplo, relacionados à Lei 8.112, vão atuar na administração direta, bem como nas autarquias federais e nas fundações públicas federais, enquanto que os empregados públicos vão atuar nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Então, quando eu pego a leitura da questão, vamos aqui apagar exatamente a linha do que eu já tinha feito, para você entender isso aqui. Os agentes administrativos que atuam no âmbito da administração direta e indireta federais. Então, como eu botei indireta federais, eu estou falando de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. São regidos pelo 8.112? Não. Porque como eu botei indiretas federais, eu estou englobando as empresas públicas e as sociedades de economia mista e os seus integrantes são seletistas e não estatutários. Portanto, a questão de número 1 deste grupo 1 de questões é uma questão errada. Vamos para a próxima questão, questão de número 2. Os servidores públicos são aqueles investidos em cargo público efetivo, isto é, que depende da prévia habilitação em concurso público, em concursos públicos de provas ou de provas e títulos. Vamos lá. Na linha especificamente do método AV4.4, nós precisamos enxergar os comandos centrais. E eu já sei que eu preciso saber disciplina, a gente está chamando de 8.112. O tema, nós estamos tratando da identificação de servidores públicos, ou seja, nós estamos falando do regime jurídico, enfim, e o subtema, nós já estamos falando de cargo público. Então, quando eu falo de servidor público, quem é o servidor público? O servidor público é uma pessoa. E essa pessoa, ela está legalmente investida em cargo público. Quando eu falo desse conjunto de atribuições e responsabilidades,
que devem ser atribuídas a um servidor, a gente precisa entender que existe um cargo público que é efetivo e que existe um cargo público em comissão. Então, olha só, os servidores públicos são aqueles investidos em cargo público efetivo. Isto é, que depende de prova de habilitação. Está errado. Porque servidor público é aqueles investidos em cargo público efetivo, mas também é servidor público aquele investido em cargo público em comissão. Então, quando eu afirmo que os servidores públicos são aqueles investidos em cargo efetivo, eu estou dizendo que aqueles que são investidos em cargo em comissão não são servidores públicos. Mas, Alan, aqui não tem somente. Aqui não está escrito isso diretamente, mas semanticamente sim. E é por isso que você precisa entender os desdobramentos do método AV4.4. Porque ele lhe ensina a ver comandos. Ensina a ver o sentido que o organizador de prova está trazendo. Isto é, que depende de prévia habilitação em concursos públicos de prova ou de provas e títulos. Questão de número 2 é uma questão errada, mas uma questão criada por mim, portanto, mais uma questão inédita. Questão de número 3. Os cargos públicos são acessíveis a brasileiros natos e naturalizados, desde que preencham os demais requisitos previstos em lei. Aqui é um pouco diferente. É isso que eu quero que você enxergue. Nos comandos centrais, disciplina, direito, ou melhor, Lei 8.112, tema, nós estamos falando especificamente das disposições preliminares da lei. E aqui nós estamos falando em termos de subtema dos cargos públicos. Quando eu falo em cargos públicos, já numa linha de comandos específicos, eu estou dizendo que eles são acessíveis a brasileiros, assim como a Constituição torna acessível a estrangeiros. No caso de brasileiros, a partir do momento que eu não especifico, eu estou me referindo a brasileiros natos, e eu estou me referindo a brasileiros naturalizados. Tanto brasileiros natos quanto naturalizados. Então vamos lá, são acessíveis a brasileiros natos e naturalizados? Sim, corretíssimo. Desde que preencha os demais requisitos previstos na Lei 8.112, sim. Por exemplo, se são efetivos, vão precisar ter feito concurso público. Se é em comissão, vai precisar da nomeação livre de alguém, enfim. Questão de número 3 é uma questão correta. Gostaria de chamar a atenção que se você está no meu canal no YouTube, não se esqueça de efetuar 3 tarefas importantes. Se inscrever no canal, ativar as notificações para que você seja avisado sobre novas aulas, bem como deixar o seu legal, o seu joinha, porque assim, toda nova aula que eu venha distribuir, se você deixa o legal, você está dizendo assim, eu gosto do conteúdo do professor Alan, então você será notificado em primeira mão, você vai saber de logo acerca dessa novidade. Afinal de contas, eu estou fazendo a Lei 8.112 esquematizada, mas no meu canal existem diversas aulas de direito constitucional, de direito administrativo e de diversas legislações espalhadas pelo Brasil. Isso quer dizer que você está fazendo um concurso estadual ou municipal, certamente você vai encontrar uma aula minha atinente à temática do seu estado ou do seu município. É importante ainda o seguinte, que você tenha acesso a 2 grandes ferramentas relativas a 8.112. A primeira ferramenta é o seguinte, no início desta aula eu falei o seguinte, que no meu site, no www.profalanvinicius.com/método AV, acabei cortando aqui um pedaço, método AV-Lei 8.112. Você vai encontrar a sistematização das aulas, com temática, com tema, ou seja, com disciplina, tema e subtema, bem como as aulas e as questões já associadas. Porque os materiais da Lei 8.112 esquematizada vão lá semanalmente. Às terças-feiras, aulas de teoria. Às quintas-feiras, aulas de questões. Você já pode visitar o site, já deixe o seu despertador ativo para que você vá até o site visualizar os ensinamentos do método AV4.4 em relação a 8.112 esquematizado. Não só isso, lá você vai precisar cadastrar o seu e-mail. Essa palavra aqui é extremamente importante. Porque no seu e-mail eu vou lhe mandar
todas as novidades do método AV 4.4. Então pode ser que seja uma lei do seu estado, do seu município, e que você tenha muita vontade de aprender porque você vai fazer um concurso estadual, municipal, ou porque você vai fazer também concursos federais que envolvem 8.112 e que você quer saber em primeira mão toda vez que surgir uma novidade, atinente a um novo material, uma nova aula, que você não tinha acesso. Então, fica atenta, porque assim você já vai conhecer com profundidade cada um destes aspectos. Não esquece disso. Bom, um outro detalhe importante é que existe um outro veículo de comunicação que é fenomenal para que você tenha acesso a questões inéditas, diárias e comentadas. São 4 questões inéditas todo santo dia. 2 de constitucional, 2 administrativo, são 4 questões. Ao final de um mês você vai ter 120 questões. Ao final de um ano, 1.440 questões inéditas, comentadas e gratuitas. Onde é que você vai encontrar isso? No meu canal do Telegram. O que é o Telegram? É um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidade, porque você pode interagir. Então, olha que maravilhoso, você marcar uma questão e acertar, e cair uma chuva de papel picado, celebrando o seu acerto de questões. Sem dúvida, é fenomenal. Como é que você faz para ter acesso ao meu canal do Telegram? Eu vou colocar aqui o endereço www.profalanvinicius.com/Telegram. É assim que você vai ter acesso a este acervo maravilhoso de questões. Neste momento que eu estou gravando esse grupo de questões, você vai encontrar lá 650 questões inéditas e comentárias. E talvez você fale assim, poxa, Alain, mas que pena, eu perdi essas questões porque eu só estou assistindo essa aula agora, então já passaram e eu não vou conseguir ver. Essa é a grande funcionalidade do Telegram. Você consegue ter acesso a tudo que já passou. Isso é fenomenal, você vai conseguir especificamente ter acesso, e o melhor, especificamente interativo para com você e diário. Além disso, você receberá podcasts, arquivos digitais em áudio, para que você saiba, tintim por tintim, quais são os ensinamentos do método AV 4.4 em relação ao planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Afinal de contas, ter controle emocional é fundamental para que você possa suportar a caminhada de maneira eficiente. Vamos para a próxima questão, a questão de número 4. Os servidores públicos em sentido estrito. Chama atenção que servidores em sentido estrito são estes aqui, ó. Estes que eu fiz o esquema para você. Servidores em sentido amplo é sinônimo de agentes públicos. Então não esquece disso. Os servidores em sentido estrito possuem vínculo de direito público com o Estado. Por isso são considerados estatutários, sendo que no caso da União, o Estatuto é a Lei 8.112. O que é que você precisa vislumbrar? Comandos centrais do método AV 4.4, disciplina a gente está chamando a Lei 8.112. O tema, nós estamos falando aqui do vínculo jurídico. Subtema, nós estamos falando do vínculo dos servidores em sentido estrito. Então o que é que a gente precisa vislumbrar? Que nós temos agentes públicos, que são aqueles que possuem vínculo com o Estado. Dentro dos agentes públicos, nós temos uma categoria que são os agentes administrativos, que desenvolvem função administrativa, ou seja, estão ligados à execução das políticas públicas. Dentro dos agentes administrativos, nós temos os servidores públicos, e esses servidores públicos possuem vínculo especificamente com o Estado. Esse Estado aqui é Estado de forma ampla. Ou seja, no caso desse Estado aqui, a gente está falando da União. Então, esse vínculo é de qual natureza? É isso que você vai precisar vislumbrar. A natureza do vínculo está focada especificamente numa lei própria. Se é uma lei própria, nós vamos dizer que o vínculo é um vínculo de direito público, porque existe uma lei própria de regência. Então, o vínculo vai ser de direito público. Não esquece disso. Só que o que você precisa vislumbrar? Que essa lei serve para definir direitos, deveres, obrigações, responsabilidades. Então, isso funciona como um estatuto.
Daí se falar que esses servidores, eles são estatutários. E no âmbito da União, que lei é essa, gente? A Lei 8.112 de 1990, que é a lei que a gente está tratando. Então, os servidores em sentido estrito possuem vínculo de direito público com o Estado, por isso são considerados estatutários, sendo que no caso da União, o Estatuto é a Lei 8.112, questão de número 4 do Grupo 1 de questões. É uma questão correta. E para que a gente possa fechar esse grupo de número 1 de questões, vamos trazer uma linha com chave de ouro. Olha só, é vedado ao servidor público federal a prestação de serviços gratuitos em qualquer hipótese. Veja só, a linha aqui prevista do artigo 4º da Lei 8.112, o que está tratando aqui? A gente sabe que a disciplina é a Lei 8.112, o tema nós estamos falando dos servidores públicos, o subtema nós estamos tratando especificamente de uma peculiaridade, nós estamos falando da remuneração desses servidores. Não esquece disso. Servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. E todo mundo, gente, que ocupa um cargo público recebe um valor base que é pago pelos cofres públicos. E esse valor base, nos termos do artigo 40 da 8.112, é chamado de vencimento. O vencimento é o valor base pago especificamente pelo exercício de cargo público, independente se é efetivo ou em comissão. Só que qual é o detalhe que você precisa ver? Então, se recebe vencimento, é vedado ao servidor federal a prestação de serviços gratuitos. Isso é beleza. Só que o problema está em qualquer hipótese. O erro está aqui. Porque o que o artigo 4º da legislação fala? Que é salvo os casos previstos em lei. Então, quando eu crio um método como uma V4.4, é para você entender os detalhes. Quando você fala em qualquer hipótese, você precisa entender assim, se tiver uma situação diferente, deixa de ser em qualquer hipótese. Então, se eu tenho uma situação em que a lei X diga que o servidor federal vai poder trabalhar de forma voluntária, naqueles casos, ele vai ter que fazê-lo. E aí deixa de ser a vedação em qualquer circunstância. Portanto, a questão de número 5 da Lei 8.112, esquematizada, é uma questão errada. Então não esquece, na próxima terça-feira nós temos compromisso marcado com mais uma aula esquematizada da Lei 8.112. Se você está nas minhas redes sociais, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu legal para que você possa distribuir esse vídeo e, consequentemente, engrandecer ainda mais esse trabalho. E não só isso, se você de fato quer melhorar o seu conhecimento acerca da 8.112, não deixe de estar no www.profalanvinicius.com/método AV-lei 8.112, bem como no canal do Telegram, para que você tenha contato direto comigo, diário, com questões inéditas, comentadas, bem como com os podcasts que, sem dúvida, irão aumentar a sua produtividade estudantil, você vai ter mais metodologia, vai aumentar a sua performance e você terá um maior equilíbrio emocional. É isso aí, galera. Um grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Rumo à aprovação! Valeu! Grande abraço!